Boa noite, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Que desafio, queridos. Que desafio. Eu queria ter sido chamada para trabalhar lá no DI. Olha lá, eu fico tranquila, fico em paz, servindo ao Senhor. Mas glória a Deus que junto com o nosso chamado existe uma graça disponível. Amém? Amém. Queridos, da outra vez que eu ministrei aqui, eu contei para vocês um pouco sobre o que eu experimentei no ano passado. E aí, retornando neste assunto, né, para quem não me ouviu da primeira vez, em março do ano passado, em março de 2020, eu sofri um acidente doméstico. O ferro que prende o portão na parede da minha casa se quebrou quando eu estava abrindo esse portão e ele caiu sobre o meu pé e fez um estrago ali. E demoraram 2 meses para que eu pudesse voltar a andar. E como eu não podia andar, consequentemente, eu também não podia dirigir. O tempo da minha recuperação passou, eu voltei a andar, mas ainda assim, eu ainda não dirigia, porque eu ainda sentia dor. O pé, ele é muito útil quando você vai dirigir um carro. Então, eu ainda estava um pouco insegura de doer, de acontecer alguma coisa. Acabei não dirigindo por mais um tempo. Só que o tempo foi passando, os meses foram se passando e eu continuei sem dirigir. E assim, já faz aproximadamente 15 anos que eu dirijo. Eu estava acostumada a ter a minha autonomia, eu estava acostumada a ir e voltar sem depender de ninguém me levar e, de repente, eu me vi numa situação em que eu tinha perdido a minha autonomia. E conforme os meses foram passando, as pessoas começaram a questionar, né? Meu esposo, a minha mãe, começaram a questionar. Ué, Gil, mas quando que você vai voltar a dirigir? E eu falava assim, não sei, o pé ainda está doendo. Não sei, vamos esperar mais um pouco. E nisso, o tempo foi passando. Até que um dia minha mãe falou assim, ô Ju, mas qual que é o real motivo de você não estar dirigindo? Porque já passou muito tempo. E aí, queridos, eu tive que confessar aquilo que estava dentro, né? E eu respondi para ela, olha, mãe, eu não estou dirigindo porque eu estou com medo de dirigir. E parece até ridículo que uma pessoa que já fez rema, que uma pessoa que conhece a palavra da fé, tenha que admitir que uma situação está fazendo ela sentir medo. Mas era a realidade, queridos, é o que eu estava sentindo naquele momento. E aí, quando eu consegui finalmente admitir isso, eu vi que eu tinha um problema, que eu precisava resolver. Então, comecei a orar a esse respeito. Comecei a conversar com o Senhor. Falei, Senhor, eu estou sentindo medo, mas eu não quero sentir. Eu sei que o medo não é um espírito que o Senhor me deu. E eu quero vencer essa situação, eu quero me libertar disso. E conforme eu fui orando, uma fé foi sendo gerada no meu coração. E então, com 6 meses do meu acidente, eu marquei para ir na casa da minha prima, que mora a 2 quarteirões da minha casa. E aí, era um sábado de manhã, e naquele sábado eu acordei, eu olhei para o meu marido e falei assim, eu vou na casa da Alessandra dirigindo. Aí ele falou, é? Eu falei, vou. Você tira o carro da garagem para mim? Aí ele falou, ué, mas você vai dirigir? Tira o carro da garagem. E aí, né, dei aquele olhar que você pode imaginar para ele. Falei, então tá bom, você abre o portão, pelo menos? Ele falou, abro, claro. Fui lá. Ele abriu o portão, eu entrei no carro, eu ajustei o banco, eu ajustei o espelho e eu virei a chave. Queridos, na hora que eu virei aquela chave, sabe quando cai a sua ficha? Minha ficha caiu naquela hora, tipo assim, mas eu sei dirigir. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu engatei a ré, tirei o carro da garagem, dei tchau e fui seguindo rua abaixo. E assim, aquela convicção dentro de mim, eu sei dirigir, eu não estou entendendo por que eu fiquei tanto tempo sem dirigir, sendo que eu sei dirigir. E aí, conforme eu desci a rua, gente, foi tão nítido, foi tão claro o que eu ouvi, como assim, se Satanás estivesse sentado no banco do meu lado, no carona. Ele falou assim, ele percebeu que eu tinha recuperado o domínio daquela situação, porque eu estava plenamente convencida de que eu sabia dirigir. Aí ele me disse, tudo bem, você pode até saber dirigir, mas faz tempo que você não dirige, então você vai causar um acidente por desatenção.
Queridos, na hora que eu ouvi aquilo em alta voz, como se ele tivesse sentado do meu lado, brotou uma indignação tão grande dentro de mim, dele ter a coragem de aparecer para falar um negócio daquele. Eu fiquei tão indignada, mas tão indignada que eu dei um grito dentro do carro. Olha, eu acho que as pessoas que estavam dentro de casa, né, nem quem estava na rua deve ter me escutado. Porque eu dei um grito, cala a boca, Satanás! Eu sei dirigir! Aí, passou, pronto. Cheguei na casa da minha prima dirigindo, fui embora da casa dela dirigindo. Na semana seguinte eu vim para a igreja dirigindo. E desde então, eu voltei a dirigir, aleluia. Então, sabe, queridos, passar por essa situação me fez ver que muitas vezes a gente está dando trela para aquilo que Satanás está falando. Porque em todo esse tempo ele ficava na minha cabeça, você não vai conseguir dirigir. Não, essa habilidade você perdeu, esquece. Você não vai voltar a dirigir, pode esquecer, você não vai conseguir mais, não vai dar certo. E eu estava escutando o que ele estava falando. E muitas vezes a gente faz isso. Satanás vem e fala um monte de mentira no seu ouvido, e o que você faz? Escuta. Não é um absurdo? É um absurdo. Então, sabe, queridos, hoje eu quero falar com você sobre pequenas situações do nosso dia a dia que têm o poder de nos dominar, caso não estejamos atentos à voz de quem estamos ouvindo. Você sabia que no mundo tem muitas vozes, mas é você que decide quais delas você vai ouvir. Você não precisa ouvir a todos. Você não é surdo, tudo bem, você não é surdo, mas você não precisa considerar aquilo que está sendo falado para você que não é uma verdade sobre a sua vida. Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto, a palavra diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só com esse versículo, queridos, nós já podemos perceber duas coisas. A primeira, o medo é um espírito. E a segunda, que ele não provém de Deus. Só aqui nós já temos duas coisas para aprender. Agora vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Amém? Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém? Até aqui. Queridos, neste texto, aqui está falando sobre a queda, né, de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando eles pecam contra o Senhor, desobedecendo a uma ordem que o Senhor tinha dado. Mas olha especificamente para o versículo 10. E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Essa é a primeira passagem que fala sobre medo na Bíblia.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei, primeira passagem sobre medo na Bíblia, mas o que será que gerou o medo ali, né? Eles ficaram com medo porque eles desobedeceram, eles ficaram com medo porque eles sabiam que haveria uma consequência. O que será que gerou aquele medo? E aí o Espírito Santo falou assim para mim, volta um pouquinho, com quem eles estavam conversando? E aí eu falei, com o diabo. Ele falou, então, o medo, ele sempre vai nascer de uma conversa com o diabo. Todas as vezes que você parar para conversar com o diabo, você está dando munição para ele causar medo na sua vida. Então, queridos, logo de início nós já temos um ensinamento aqui. Pare de bater papo com o diabo. É meio óbvio, mas a gente precisa se lembrar dessas coisas, amém? Pode parecer que acolher um pensamento errado, sugerido pelo diabo, não irá causar mal nenhum. Às vezes é um pensamento tão pequenininho que você pensa, isso não vai me causar dano. Mas se você não vigiar, em pouco tempo, essa situação irá te dominar. Pouquíssimo tempo, querido. Então, vou contar para vocês. O bom da gente que prega é que a gente se expõe, né? Então, você aprende com os meus erros e não faz igual, tá bom, queridos? Vou contar outra situação que eu passei. Quem me conhece sabe que eu sou a mãe da Alice. A Alice é uma menina de 4 anos. E desde que eu e meu esposo nós decidimos ter filhos, nós também decidimos que nos primeiros anos dela eu não iria trabalhar fora. Então, já faz 4 anos que eu sou dona de casa. E a vida de dona de casa gira a respeito dos assuntos da casa. Amém? E se você tem uma criança pequena em casa, você também sabe que crianças pequenas fazem muita bagunça. E você passa o dia arrumando e eles passam o dia bagunçando. É um ciclo. E aí, eu percebi, há um tempo atrás, que eu não estava conseguindo dar conta daquela bagunça. Então, eu me esforçava, eu passava o dia todo trabalhando e quando chegava a noite, eu olhava para minha casa, parecia que eu não tinha feito nada. Claro que é um exagero, mas era isso que os meus olhos estavam vendo naquele momento. E aí, aquela situação foi se repetindo dia após dia, e aquele sentimento dentro de mim que eu era um fracasso. Porque, não sei, queridos, se você trabalha fora, se você é um homem, você não vai entender esse sentimento. Mas se você é uma mulher que fica em casa, você vai. Porque se você fica em casa o dia inteiro, trabalhando na sua casa, e chega no final do dia e você olha, as coisas estão fora do lugar, parece que você não fez nada. E as pessoas de fora também pensam que você não fez nada, mas você passou o dia inteiro fazendo. E o negócio não está feito, é igual louça na pia da cozinha, parece que multiplica. Você lava, tem louça, lava, tem louça. Não acaba aquele ciclo. Então, eu estava me sentindo um fracasso. E junto com isso, tinha uma voz na minha cabeça. Pensa de quem que você acha que era a voz. Vou dar um tempo para você pensar. Tinha uma voz na minha cabeça e ela falava assim, nossa, mas você mora numa casa tão pequena e você não consegue dar conta? E eu ficava, é verdade, moro numa casa pequena e não consigo dar conta. Tem gente por aí que mora numa casa 3 vezes da minha, a casa está brilhando, e eu nessa casinha, e é verdade, você tem razão. Vamos lá, continua. Aí ele falava, você sabia que tem gente que tem 10 filhos pequenos dentro de casa e a casa é impecável? Você só tem uma e não consegue arrumar a bagunça? E eu, é mesmo. Nossa, é verdade. Tem umas amigas aí que tem uma caixa de filho. A casa delas está tudo arrumada. Eu com a Alice, só tenho a Alice, coitada, ela ainda arruma a bagunça que ela faz. E essa casa bagunçada, você tem razão, é mesmo. E fui absorvendo. E ele falando e eu concordando. E ele falando e eu concordando. Eu não sei se isso está te lembrando de alguma coisa, mas isso pode te lembrar o ciclo da fé. Você ouve, aquilo cai no seu coração e fé começa a ser gerada. Você começa a concordar com aquilo. Isso funciona para o bom e funciona para o ruim também, viu, queridos? Você ficar escutando que não deve, isso também vai gerar fé dentro do seu coração. E aí aquele sentimento foi crescendo, a tal ponto que ele me paralisou. Eu acordava de manhã, eu via a minha casa bagunçada, eu não conseguia fazer nada a respeito. Porque eu falava assim, eu não vou conseguir arrumar, então eu não conseguia reagir. Ficava paralisada e os dias iam passando.
E casa, se você não arruma hoje, amanhã está 2 vezes mais bagunçado, depois de amanhã está 3, e continua subindo essa multiplicação. E o caos foi se instalando dentro da minha casa. Casa de uma cristã, detalhe. Aí, amém. Aí aquilo foi indo, e de tanto aquilo gerar fé no meu coração, eu comecei a falar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu encontrava com as minhas amigas, o que eu fazia? Eu reclamava. Nossa, eu não consigo dar conta da minha casa. Eu não consigo, eu me esforço, a casa está bagunçada, não é possível. E as minhas amigas, a minha também. Não, lá em casa também acontece isso. E eu, então, todo mundo reclamando junto, beleza. Enfim, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, queridos. Você sabe que nós colhemos daquilo que nós estamos semeando com as nossas palavras? E que se você está em uma situação que está fora do controle, falar sobre ela, dizer que ela está fora do controle, não vai fazer ela mudar? Pois bem, era isso que eu estava vivendo. Aí chegou um belo dia que a gente resolve fazer o que é certo. O que eu fui fazer? Fui orar. Falei, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Eu quero vencer essa situação, porque eu não aguento mais ficar refém dessa casa. Eu não consigo arrumar essa casa. Chega de visita aqui em casa no dia que não está programado, ver toda essa bagunça, eu passo vergonha, eu estou cansada, eu quero dar conta, de todo mundo dar conta, por que eu não dou conta também? Comecei a orar. Amém. Aí o Espírito Santo falou uma coisa para mim, falou assim, começa arrumando o seu quarto. Você não precisa arrumar a casa inteira em um dia só. Começa com um passo pequeno, arruma um cômodo pela primeira vez. Eu falei, uma boa estratégia. É verdade, você tem razão, Espírito Santo. Fui lá, arrumei meu quarto. Aí, quando eu terminei o quarto, aquela paz, né? Aquele caos foi organizado. Aleluia. Fui para o outro quarto, fui para a sala, fui para a cozinha, fui para o banheiro. Sabe, queridos, eu não fiz tudo em um dia só, não. Demorou alguns dias para eu conseguir pôr a minha casa em ordem, mas um dia ela chegou em ordem. E aí você pode falar assim, nossa, isso quer dizer que se eu for lá na sua casa agora, está tudo impecável. É claro que não está, porque a gente mora dentro daquela casa. Mas aquela situação não tem mais o poder de me paralisar. Quando eu olho para a bagunça agora, eu sei muito bem que se eu começar a arrumar, uma hora eu termino. Eu não preciso mais ficar olhando refém daquilo lá. E você sabe que é isso que Satanás quer fazer com você? Quer te prender numa situação que você pensa que você não consegue sair dela, sendo que você consegue sim. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Satanás fala para você é mentira. Já parte desse princípio que você vai ser mais feliz. Nem questiona, será que dessa vez ele não está mentindo? Não, está mentindo sim. Toda vez ele só mente. E se você fica acreditando naquilo, você vai sofrer as consequências. Sabe? Então, a primeira coisa, se você está numa situação que parece sem saída, comece pelos pequenos passos, querido. Você não precisa resolver o caos que está instalado na sua vida em 10 minutos, em 1 hora, em um dia. Mas se você der um passinho desse tamanho, em 1 hora ele vai ser resolvido. Sabe, o pastor Zé, quando ele estava ministrando aqui no domingo de manhã, ele deu um exemplo e aquilo caiu no meu coração. Ele falou o seguinte, tem alguns hotéis que você vai, que você entra no quarto, fecha a porta e o corredor fica todo escuro. Aí você abre a porta para sair do quarto de manhã, você olha no corredor, não tem luz nenhuma, porque não tem janela, só é iluminado e está tudo apagado, então está as trevas ali. Mas se você der um passinho para fora da porta do seu quarto, o sensor automático vai acender as lâmpadas. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, pode ser que hoje você esteja achando que você está trancado dentro de um quarto, mas eu vou te dizer, a porta não está trancada não. Se você chegar lá na porta, abrir e der um passo para fora, você está livre dessa situação, querido. Você não precisa ficar dentro do quarto, você só fica dentro do quarto se você quiser. Mas hoje Deus está te dizendo, vamos, dá um passinho para fora, não precisa andar o corredor inteiro, fazer um desfile, não, dá só um passinho. A luz vai se acender, você vai enxergar com mais clareza e aí você vai conseguir seguir. Amém? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda. Só que o que acontece? O que a gente faz ao invés de pedir ajuda? A gente vai falar sobre o nosso problema com quem não pode resolver. Então, por exemplo, a situação da minha casa, eu ia lá na minha amiga desabafar. Desabafar é só um terminho mais bonitinho para dizer que você estava reclamando de uma situação. Porque desabafar não resolve nada.
Então está reclamando. E ir na minha amiga e falar isso para ela não resolve nada, porque ela não ia na minha casa arrumar minha casa. Ela só ia me ouvir, concordar comigo e acabou a conversa ali. Então, a gente tem que aprender o seguinte: se você precisa de ajuda, peça ajuda a quem pode te ajudar. Quem é a primeira pessoa a quem você pode recorrer, independente do problema ou da situação que você está enfrentando? O Espírito Santo, queridos. Ele habita dentro de você. Quer alguém mais próximo do que alguém que está morando dentro de você? E abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías 41. Amém? Isaías 41, versículo 10. Diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Repete comigo: ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, sabe quem está falando isso? Fala assim, Deus. Fala assim, Deus já disse que Ele ia me ajudar. Ele se colocou à disposição, queridos. A gente só não pede ajuda porque a gente não quer, porque Ele já disse que vai ajudar. Já tentou ajudar alguém que não quer ajuda? Não dá certo. Você quer ajudar, a pessoa não quer. Você quer ajudar, a pessoa não quer. Então, o que você faz? Você fica esperando a pessoa pedir a sua ajuda. Deus está do mesmo jeito. Ele quer ajudar, mas se você não pede, como que Ele vai te ajudar? Faz a sua parte, querido. Abre a sua boca, em vez de ser para reclamar, abre a sua boca para pedir ajuda naquilo que você não está conseguindo vencer sozinho. Sabe, queridos? Sabe o que acontece? Acontece que esse tempo todo que você está preso nessa situação, Satanás está falando na sua cabeça. Você não consegue. Você não vai vencer isso. Você não vai sair dessa situação. Isso não vai dar certo. Ei, ele é mentiroso. Não é verdade o que ele está falando. Para de considerar o que ele está falando na sua cabeça. Esquece isso, esquece. Olha para a palavra. Na palavra já está escrito, Deus já te disse que Ele está com você e Ele vai te ajudar. Então vai dar certo sim. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai te dizer que você não consegue fazer alguma coisa, independente do que você queira fazer. Não importa o que seja, Ele nunca vai te dizer que você não consegue. Queridos, teve um dia que eu estava lá em casa, aí eu tinha pesquisado um monte de coisa na internet. Eu estudo sobre alimentação natural já faz muitos anos, e estudar sobre alimentação natural começou a me levar para um caminho todo natural, né? E aí foi passando dos produtos de limpeza, que tem um monte de produto químico, não sei o que, caiu nos cosméticos. Que a pele é o maior órgão que você tem no seu corpo, e você tem que prestar atenção no que você passa na sua pele, porque seu corpo vai absorver, cai na corrente sanguínea e tal, não sei o quê. E eu falei, nossa, é verdade. Nossa, e eu passando qualquer sabonete na minha pele, o que adianta comer saudável e passar qualquer sabonete na minha pele? Não, está errado. Vou fabricar meu próprio sabonete, aleluia. Assisti um monte de vídeo no YouTube, fiz um curso online gratuito lá, que a mulher ensinou como é que faz sabonete, e estava decidido, vou fazer meu sabonete. Tá bom. Aí, fui conversar com a minha cunhada a respeito. Minha cunhada é muito melhor que eu em faça você mesmo. E falei para ela, né, nossa, Lu, não sei o que, estou querendo fazer sabonete. E aí ela falou assim, nossa, Gil, pior que eu já tentei uma vez fazer sabonete, é super difícil. E não deu certo não, perdi um monte de ingrediente, o negócio não deu ponto, é difícil. Falei, tá bom. Mas eu já tinha comprado tudo mesmo. Quer saber? Vou tentar, já comprei ingrediente, já gastei o dinheiro, beleza, vou fazer. Aí, querido, sabe o que eu decidi? Fui fazer o sabonete, né? Na hora que eu me paramentei todo, que você tem que usar um monte de equipamento de segurança para mexer com a soda cáustica, que vai no sabonete e tal. Me paramentei todo e falei, querido Espírito Santo, eu sei que você sabe fazer sabonete. Queridos, eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, ele está aqui desde que começou a Terra. Não tem nada que ele não saiba. Se você falar assim, ó, o Espírito Santo não pode me ajudar porque meu problema é física quântica. Ele sabe física quântica. Eu vou falar para você, pode pedir ajuda que ele vai te ajudar. Aí falei, querido Espírito Santo, eu sei que você sabe fazer sabonete, então, por favor, me ajuda. Eu não quero gastar ingrediente à toa. Bati lá um negócio, coloquei, querido, saiu um sabonete maravilhoso, aleluia! Ele estava disponível para me ajudar.
Agora, o que acontece é que a gente pensa que o Espírito Santo ele está disponível para te ajudar só nas coisas espirituais. Isso não é verdade. Ele está disponível para te ajudar no seu dia a dia, para aquilo que você precisa. Mas a gente pensa assim, eu acordei de manhã, eu vou trabalhar. Então eu falo assim, Espírito Santo, você fica aqui me esperando, eu vou lá trabalhar. Aí quando eu voltar do trabalho, a gente vai junto à igreja, porque aí a igreja é coisa do Espírito Santo. Ele não sai de você para você ir trabalhar. Então, se você chega lá no seu serviço e você está com um problema, você pode dizer, Espírito Santo, você pode me ajudar? E ele está disponível para te ajudar, queridos. Sabe? Agora a gente fica preso nessas frasezinhas do eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Ei, Deus nunca falou isso sobre você. E tem outra coisa que eu vou te alertar, e agora presta atenção nisso. Quando você está dizendo eu não consigo, pensa primeiro uma coisa. Se você já aceitou Jesus, você é representante de Jesus nessa terra. Você é igual Jesus aqui nessa terra. O que isso quer dizer quando você fala, eu não consigo fazer alguma coisa sobre Jesus? A quem você está representando? E outra coisa, queridos, o Espírito Santo está dentro de você. Você está anulando a presença dele quando você diz, eu não consigo fazer alguma coisa. E olha o que está escrito lá na palavra. Vou ler para você. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Agora me diz, o que você tem coragem de dizer, eu não consigo, e acrescentar em nome de Jesus nessa frase? Fala para mim. Vou dar um exemplo simples, um exemplo que todo mundo fala. Eu não consigo emagrecer. Clássico. Essa é clássica. Todo mundo já falou. Quem já falou, levanta a mão para eu saber quando estou sozinho. Muito obrigada. Obrigada, viu, pela sinceridade. Então, essa é clássica. Eu não consigo emagrecer. Você teria coragem de falar para alguém, eu não consigo emagrecer em nome de Jesus? Disse tem cabimento. É o que a palavra está dizendo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome de Jesus. Você não consegue. Você consegue dar glórias a Deus quando você diz eu não consigo emagrecer? Deus é glorificado nessa frase, queridos, com o Espírito Santo morando dentro de você, que pode te ajudar a emagrecer e você sai por aí falando com a boca cheia, eu não consigo emagrecer. Queridos, pelo amor de Deus, né? Deixa eu falar uma coisa, queridos, a gente já passou desse nível, poxa vida. Acho que Deus espera de nós mais maturidade. A gente tem que começar a prestar atenção naquilo que sai da nossa boca. Não pode sair besteira, querido. Você está indo contra a palavra. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você ficar crendo e declarando para as coisas muito espirituais, aleluia, porque você crê e declara para as coisas relacionadas ao seu chamado, para aquilo que você está esperando que aconteça, e no seu dia a dia você fala um monte de besteira. Vou ler um versículo para você. Já estou terminando. Tiago 3, no versículo 12. Acho que todo mundo conhece esse texto em que ele vai falar sobre a língua, que é a língua que domina o corpo todo, amém? Mas olha o versículo 12. Tiago 3, versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Sabe, queridos, de nada adianta você ser super espiritual, você ser super da fé, você falar a palavra para aquilo que você está crendo, para as grandes coisas da sua vida, se no seu dia a dia você não está falando corretamente. A Bíblia está dizendo, não pode sair água salgada e água doce da mesma fonte. Sabe o que vai acontecer? Um dia essas pequenas palavras vão te derrubar, e aí você não vai viver das grandes que você está declarando, porque você não está prestando atenção naquilo que você está falando. Então, sabe, queridos, um resumo de tudo que eu falei hoje. Se você não pegou nada até agora, pega o resumo que você vai dar certo. Primeiro passo, pare de ouvir a Satanás. Pressuponha que tudo que ele está dizendo é mentira. E aí você ignora. Ou você manda ele calar a boca, que ele fica quieto quando a gente manda. É a gente que não manda, por isso que ele fica falando. Porque se você falar para ele ficar quieto, ele vai ter que obedecer. Segundo, vigie as suas palavras. Não sai por aí no seu dia a dia como se você fosse um inconsequente, que não sabe o peso que tem aquilo que você está falando. Você sabe sim.
Aqui nessa igreja você tem aprendido o poder que tem na palavra. Então, para de falar besteira, querido. E terceiro, conta com a ajuda do Espírito Santo para tudo. Ele está com você para toda e qualquer necessidade que você tenha. Amém, queridos? Glória a Deus. Era isso. Boa noite.